Muito bom. Bom dia a todos. Antes de a gente dar prosseguimento, eu gostaria que vocês me ajudassem a reconhecer esse meu amigo. Você é meu amigo, viu? É uma pessoa que eu respeito bastante, admiro muito. A gente sempre teve um bom relacionamento, tanto ele quanto a Elaine. E me sinto lisonjeada de ser recepcionada por você, Newton. Tudo que ele falou de mim, na verdade, é tudo ele, viu, gente? Ele é tudo isso e muito mais. Me ajude a reconhecer Newton Porto com uma salva de palmas. Obrigada, Newton. Muito bem! Como eu fui gentilmente apresentada, meu nome é Mislene Araújo e hoje nós temos um assunto de 80 telas. Oh, meu Deus! Antes de tudo, eu quero cumprimentar também quem está nos assistindo de casa, do carro, do trabalho, enfim, de onde você estiver nos assistindo, seja bem-vindo à nossa manhã com sais minerais, organismo, aloe, biocelulose. E nós temos assunto hoje para falar, viu? Muita coisa. Vocês estão preparados? Olha, porque se vocês dormirem, eu choro. Mas não vai dar tempo para você dormir nem que você queira. Pessoal, na última vez que nós estivemos, nas duas últimas vezes que nós estivemos aqui, nós fizemos um combinado de falar sobre vitaminas, aminoácidos e sais minerais. Lembram? Quem está nos acompanhando das outras vezes sabe que a gente estava falando sobre esse assunto. O detalhe é que sais minerais, existem muitos. E eu separei 9 para falar, e essas 9 já deram em torno de 80 telas. Vocês estão entendendo o que vai acontecer com a gente hoje aqui? Nós vamos começar falando, recapitulando o que são sais minerais. Não estou vendo mais relógio aqui. Eu acho que vocês vão ter que me ajudar com relação à hora. É sério assim o dia todo? Vou precisar... Sério mesmo? Nossa, eu me empolgo, gente. Cuidado, eu me empolgo. Como nós temos um lançamento no Brasil, que é questão de alguns dias, que é essa máscara, a Aloe Biocelulose Mask, nós vamos reservar um tempo para ela, tudo bem? Portanto, e depois da minha apresentação, ainda vai acontecer um outro evento com o Newton Porto, que é uma apresentação de negócios, que também é muito importante. Então, a gente vai ter que se dividir. Se por um acaso a gente não conseguir falar de todos os minerais, a gente vai ter que deixar para a próxima vez, certo? Vamos lá? Estamos juntos? Bora? Muito bem. O que são sais minerais? Sais minerais um sal mineral é um composto. Vem aqui você, por favor. Chega aqui pertinho de mim. Pode ser até aqui mesmo. Dê sua mão. Ou melhor, dá a volta. Vem cá. Sal mineral é um composto que tem assim, ó, de mãozinha dada com ele, um mineral. Ele carrega com ele um mineral. Sais minerais. É um composto, um mineral grudadinho nele. E quando esse sal mineral entra no nosso organismo, ele... Como é seu nome? Edileuza. Ele chega e fala assim, ô mineral Edileuza, vai lá fazer sua missão agora, vai lá, ajuda o organismo lá. Ele libera esse mineral. Obrigada, Edileuza. Uma salva de palmas para Edileuza. Sais minerais são compostos que carregam com ele um mineral. E esse mineral tem carga elétrica, ou positiva ou negativa. Então, são substâncias inorgânicas, que não têm moléculas de carbono, e no organismo, os sais minerais liberam os minerais, como nós vimos, e os minerais, eles são responsáveis pelo bom funcionamento do metabolismo do nosso organismo. Mislene, o que é metabolismo? É um conjunto de muitas reações químicas que sem elas nós não viveríamos, não sobreviveríamos, certo? Então, os minerais liberados pelos sais minerais, eles atuam diretamente no metabolismo do nosso organismo.
nas reações que acontecem no nosso organismo, certo? Sem o bom funcionamento do metabolismo, se essas reações que nós acabamos de falar, que acontecem, se elas não acontecessem certinho, bonitinho, o nosso corpo ele não teria condições de reagir, por exemplo, contra doenças, prejudicaria o nosso sistema nervoso central, que é responsável por muitos comandos, a digestão estaria comprometida, cicatrização estaria comprometida, coagulação sanguínea estaria comprometida. Quer ver um exemplo? Quem aqui já cortou um dedo do pé, ou dedo da mão, ou alguma coisa? Até com folha sulfite, né? Até com papel, não é verdade? Você já pensou, se a hora que você abriu, porque o corte é uma abertura, certo? O sangue não parasse de jorrar? Você já pensou o que aconteceria? Se ele está guardadinho dentro do teu organismo, você corta a pele e tem uma porta aberta. Se o sangue não coagulasse, você ia perder todo o seu sangue por ali. Por isso, pessoas com comprometimento na coagulação sanguínea, muitas delas têm hemorragia. Olha qual a importância de um mineral para a gente, para o nosso organismo. Então, tudo estaria, o nosso organismo inteiro estaria comprometido por ausência ou comprometimento dos minerais, entendem? Portanto, eu posso dizer para vocês que os minerais são essenciais para o organismo. Essencial é algo que a gente não pode ficar sem. E olha só, e esses minerais compõem 4% do corpo humano. E interferem na vida inteira. No seu humor, na sua saúde, em tudo. Muito bem. Deu para entender o que são os minerais? Se você entender que é uma molécula importante para o teu organismo, já é um bom começo. E que são essenciais, já é importante. Bom, existem muitos. Existem alguns que são extremamente importantes, por exemplo, como o sódio e potássio. E todo mundo fala do sódio e potássio. Cada célula do seu corpo tem sódio, pelo menos. Certo? Por isso o soro fisiológico, sabe aquele sorinho fisiológico que você compra na farmácia? A fórmula dele é cloreto de sódio. É uma proporção igual das nossas células. Então, significa que em cada célula do seu corpo existe sódio. Sódio é essencial à vida. Não demais, na medida. Certo? O potássio é imprescindível. E todo mundo fala do sódio e potássio. Portanto, eu abordei alguns outros, 9, que muitas pessoas têm curiosidade. Alguém sabe para que serve o molibdênio? Então, é esse nome mesmo. Não é para deixar mole, não. Não tem muito a ver para... Eu costumo dizer que uma palavra fala muito sobre si. Nesse caso, não segue a regra. Manganês. Para que é bom o manganês? Para que serve o selênio? Zinco? Para que serve o zinco? Vocês sabem? Nós vamos aprender um pouquinho mais, certo? Bom, vamos lá. Eu, particularmente, respeito todos esses minerais. Tem alguns que me chamam muito a atenção, tipo zinco, selênio, magnésio, o próprio iodo. Eu vejo que eles têm assim, umas funções bem importantes. E nós vamos começar através do cálcio, que seria o primeiro da nossa lista. Conforme for, a gente pula para os últimos. Bom, o cálcio ele é um elemento, ele é um mineral. E uma das principais funções do cálcio é a manutenção dos ossos, dos dentes. Ele é presente em todo o nosso organismo, vamos dizer assim, toda a musculatura, todo o nosso esqueleto, em várias partes do nosso organismo, a gente necessita do cálcio. Inclusive, nós vamos ver
que o cálcio ele é um dos minerais importantes na coagulação do sangue, para que você não tenha hemorragia quando você tenha um corte. 99% de todo o cálcio, ele fica praticamente, justamente, na parte do corpo onde estão, assim, ossos, dentes e tudo mais. Para as crianças, o cálcio é extremamente importante porque influencia no crescimento. Ossos, certo? Ativa enzimas por todo o nosso organismo, inclusive a questão da coagulação sanguínea. E também é importante nos impulsos elétricos. Aquele caso que nós falamos nas outras vezes, levante o braço levanta, tal. Mas existe um monte de coisa que acontece dentro do corpo para que você levante o seu braço. Hoje a gente não pensa assim, né? Braço, abre uma garrafa d'água. Mão, faça o movimento. Tudo acontece muito no automático, não é assim? Não é assim? Vocês pensam para fazer alguma coisa dessa? Não. Mas para que isso aconteça, os impulsos nervosos, eles acontecem e o cálcio é importante para isso. Quando se tem uma baixa quantidade do cálcio, isso pode prejudicar o crescimento, trazer um retardo no crescimento se for uma criança, pode prejudicar dentes, ossos, pode-se ter aquela questão da osteoporose, a apresentação da osteoporose, no desenvolvimento da osteoporose, e que seria uma fragilidade nos ossos, certo? Ele acaba ficando poroso, e o cálcio ele traz sustentação para os ossos. Na carência dele, nós temos a osteoporose. Quais são as fontes alimentares do cálcio? As principais: leites, iogurtes, queijos, peixes, gema do ovo, hortaliças verdes, gergelim, feijão, entre outras coisas. Eu citei assim, as fontes mais conhecidas. Bom, o que a gente pode gravar? Olha, nós estamos aqui, a gente vai fazer um bate-papo. Vocês concordam com isso? Tá. Para a gente memorizar, porque a gente sabe que o cálcio é importante, certo? Vamos citar algumas coisas que a gente viu que o cálcio faz no nosso organismo. Por que ele é importante? O que ele faz? No que ele é importante? Vamos lá, me ajudem. Bom para os ossos, dentes, coagulação sanguínea, como? Coração, impulsos nervosos, vamos dizer assim também, né? Sistema nervoso central. Olha, ele não é o mais interessante para esse quesito, né? Mas atua no organismo inteiro, certo? Beleza? Tranquilo o cálcio, né? Importante? Sim. Sim. Tá aí uma coisa que nós não citamos aqui, é verdade. O cálcio ele é relaxante muscular também. Os dentes, muito bem, muito bem. Vamos seguir? Vamos falar do cobre? Cobre. Quando a gente fala em cobre, a gente já pensa naquele fio meio laranja. Vocês não pensaram isso também? Na verdade, o cobre, a apresentação do cobre, se eu fosse pegar cobre, ele é justamente dessa cor. Isso é a matéria-prima, é o mineral em si, o cobre. O cobre, ele está presente, nós vamos falar no final, ele está presente em vários produtos da nossa parceira, que é a Forever Living, assim como o cálcio. E ele tem importância. Ele é responsável pela formação do sangue e dos ossos também. Pela produção de melanina, que dá coloração para a nossa pele, e por liberar a energia de alimentos. Quando a gente tem uma suplementação que deve influenciar nos ossos, por exemplo, é muito importante, é muito interessante que se tenha o cobre junto na formulação. Porque ele favorece esse fortalecimento dos ossos, como vocês podem ter visto. Quando a gente tem uma carência de cobre, por exemplo,
por exemplo, se ele está diretamente influenciando na pigmentação da nossa pele, a falta dele vai fazer o quê? Pode manchar a pele, ó. Dar, em alguns pontos, despigmentação da pele. Mancha, certo? A carência do cobre, ele, na verdade, ele interfere em células sanguíneas, na quantidade de algumas células sanguíneas, que isso traria o nome lá, quando tem essa deficiência, de neutropenia. A falta de cálcio, ou a carência de cobre, perdão, influencia numa região do organismo que é simplesmente responsável por produzir muitos hormônios, que fica mais ou menos nessa região. Qual é? De que glândula eu estou falando? Tireoide. Vocês sabiam que a carência de cobre interfere na produção da tireoide? Pois interfere. Também favorece o aparecimento de osteoporose. E, olha só que grave, doenças como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, que são doenças degenerativas, que matam células, que degeneram células. A carência do cobre favorece o aparecimento desse tipo de doenças neurodegenerativas, que comprometem células do cérebro, certo? Bom, mas aonde eu encontro cobre? No amendoim, na carne bovina, no alface, no bacalhau, no fígado, na maçã, no cacau em pó, no leite, na cenoura, ostras, ovo, brócolis, aveia. Essas são as fontes mais conhecidas, mais usadas para suplementação de alimentos que se tenha cobre. Cromo. Nós falamos de cálcio. Vamos voltar do cobre? Para que o cobre é interessante no nosso organismo? Quem não falou ainda? Vamos lá. Para que o cobre é interessante? Formação do sangue. Que mais? Coloração da pele. Foi mesmo? Coloração da pele. Que mais? Que mais um bom funcionamento da tireoide também. São algumas das situações mais importantes que nós falamos. E a carência dele também pode ocasionar o quê? Alzheimer, mal de Parkinson, esse tipo de coisa. Certo? Bom, vamos falar do cromo. O cromo, a principal função dele é auxiliar em questão insulínica. Faz vocês lembrar de algum produto maravilhoso? Ultrabore. Exatamente. Bom, o cromo ele é super importante. Ele auxilia nessa questão insulínica, que é um hormônio secretado pelo pâncreas e é distribuído no organismo. Na verdade, ele atua diretamente nessa questão de açúcar mesmo, né? Que vem dos alimentos. Quando nós temos uma deficiência do cromo na alimentação, por exemplo, desequilibra toda essa questão insulínica. Quando isso acontece, a pessoa normalmente, o que acontece? Ela absorve muito rápido o açúcar da alimentação, e isso faz com que ela tenha menos ela não se sacia tão facilmente. Essa saciedade diminui muito rápido. Ela sente fome mais frequentemente, certo? E aí aumenta o peso, já pode se ocasionar uma diabetes do tipo 2, tudo isso pela carência de um mineral. Qual que é? O cromo. O cromo está diretamente relacionada à questão insulínica. Se essa curva glicêmica, se esse doce da alimentação, ele não é distribuído, ele não é feito isso de forma equilibrada e controlada, você não só engorda, como pode ficar doente com diabetes também. Certo?
Então, a gente pode dizer que esse mineral ele é capaz de reduzir a gordura aonde? Abdominal. O cromo reduz, ele por essa questão insulínica, por essa questão da captação do açúcar dos alimentos, a gente diz que o cromo diminui a gordura abdominal porque simplesmente aquele açúcar que ia ser armazenado, ele é consumido. Diminui aqui, porque ele não vai ficar aqui. Ele vai ser utilizado. Entende? Isso tem a ver com a dosagem de insulina no sangue. Sendo assim, reduz a gordura abdominal e isso ajuda a diminuir aquela vontade de doce, diminui a barriga, como a gente já falou, controla o apetite e é tudo o que a gente quer, não é? Ficar fitness, com menor quantidade possível de gordura no abdômen, não sentir loucura por doce, principalmente no período da TPM. Tudo isso o cromo faz dentro da gente. Pode-se dizer, então, que o cromo faz com que o carboidrato, por exemplo, seja aproveitado como fonte de energia. É o que a gente falou. Aquele açúcar vai servir para eu ter energia e não para eu ter gordo. É isso. Simples assim. Desse jeito. Ele não fica armazenado como gordura. O cromo ainda ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim, atua no humor, principalmente naqueles períodos que a gente dá um pouco de trabalho para os homens, né? Mulheres, a gente dá trabalho para os homens ou não dá? Não! Gente, TPM é um negócio fora do comum, né? Vocês já imaginaram se os homens tivessem TPM? Eles não iam dar conta do recado. Não iam. Então, realmente, o cromo influencia e melhora. É bom para os homens, que vão sofrer menos com a gente no período da TPM. O que mais que o cromo faz? Ele alivia sintomas da depressão, melhora a fadiga. Por que melhora a fadiga? Porque ele consome o açúcar como fonte de energia, você tem mais energia. Aumenta a capacidade do corpo de ganhar massa muscular, ele favorece o ganho de massa muscular, auxilia nos casos de diabetes tipo 2, e como ele consome o açúcar como fonte de energia e o açúcar não é armazenado, tem uma questão que as mulheres brigam bastante, que chama-se celulite. Então, nesse caso, acaba sendo super interessante também. Porque se aquela gordurinha não vai ficar lá como celulite, porque o açúcar, se o açúcar ele é consumido como fonte de energia, ele já não vai ser lá, não vai ser armazenado como na forma de celulite. Entenderam? Muito bem. Existem estudos, inclusive recentes, que falam dos países do Ocidente com relação ao cromo. Esses estudos mostraram que o consumo do cromo ele é menor que a quantidade diária recomendada. Ou seja, pessoal, desse lado do planeta, do lado ocidente do planeta, não consome suficientemente o cromo. Nos Estados Unidos, os norte-americanos, por exemplo, 90% dos norte-americanos com mais de 50 anos têm deficiência de cromo. Aí, o que acontece? Diabetes, que mais? Obesidade, que mais? Irritação, como? Depressivos, ansiosos, porque você quer comer mais, você quer aquela fome, aquela ansiedade, aquela coisa louca. 90% dos norte-americanos acima de 50 anos, 90%. E vocês querem saber o pior? Que no Brasil os índices são muito parecidos. Está aqui. E tem mais um detalhe. Com o passar do tempo, a gente deixa, a nossa produção de cromo realmente diminui. A nossa dosagem de cromo no nosso organismo cada vez diminui mais.
O cromo ele é eliminado também através do suor. Nem todo o cromo que a gente tem na alimentação, ele é certinho absorvido e tudo mais. Absorve uma quantidade, outra quantidade é eliminada. E tem uma coisa que me chama a atenção, principalmente em atletas, pessoas que praticam atividades físicas ou pessoas que transpiram muito. Vocês já perceberam aquela pessoa que no frio, na sombra, está suando de pingar? É do metabolismo dela, ela transpira bastante. Mas o cromo, ele é muito eliminado através do suor. Então, pessoas que praticam, que dá aquela corridinha, que faz uma atividade física, o que vocês acham? Eles têm mais deficiência de cromo ou não? Sim. Com certeza. Porque eles transpiram mais. Certo? Então, de se ficar mais atento pessoas que são praticantes de atividades físicas ou que transpiram muito, certo? Principais fontes alimentares do cromo: levedo de cerveja, carne, frango, fígado, ovos, ostras, grãos integrais, germe de trigo, queijo, pimentão, banana, espinafre, cogumelos, entre outros alimentos. Certo? Vamos dar uma pincelada? Para que o cromo é bom? Diabetes, o que ele interfere? Vamos lá. Questões insulínicas. O que vocês aprenderam mais sobre o cromo? Na verdade, não é que ele queima, né? Ele consome a glicose como fonte de energia, então ela não fica não é? Com isso, a gente vai deixando de armazenar numa região muito indevida. Certo? O que mais vocês aprenderam sobre o cromo? Como? Depressão. Muito bem, entre outros fatores. Que hora nós temos? Quanto? 10h54? Até que hora eu posso falar? 11h30, tudo bem? Quando for umas 11h15, vocês podem me avisar para a gente falar do produto novo? Aí a gente vê o que dá para abordar até lá, certo? Vamos falar do ferro. O ferro é um mineral importante. Quando a gente fala do ferro, qual a primeira coisa que vem à memória de vocês? Anemia. Oh, meu Deus do céu. Aquela anemia. Quais os sintomas da anemia? Fraqueza, sono, queda de cabelo, falta de motivação. Vamos parar por aí, né? Que dá até depressão de ficar ouvindo tudo isso, né? Como sofre uma pessoa com anemia, não é verdade? Então, o ferro, ele é um mineral essencial à saúde. A carência dele traz a anemia. E ele ajuda, olha que interessante, ele pega a molécula de oxigênio e ele ajuda a transportar o oxigênio para todo o corpo. O oxigênio vai fazer reações no nosso organismo e essas reações vão proporcionar energia. Se não tem ferro, se diminui a quantidade de ferro, o oxigênio não vai corretamente. Se as reações que o oxigênio participa nos proporcionam energia e disposição, a falta do oxigênio vai fazer o quê? Dar canseira, falta de ânimo, vontade de dormir. Seu corpo não está sendo oxigenado corretamente. Isso é anemia, certo? Como eu falei, ele auxilia no transporte de oxigênio por todo o corpo. Essa é a principal razão de nós precisarmos tanto do ferro. Ele é importante, ele atua na própria produção da hemoglobina, que é uma célula do sangue. É a substância presente nos glóbulos vermelhos. E é ali que acontece onde o oxigênio vai ser levado. O ferro, ele está ligado à hemoglobina, certo? Ele está ali, ele é um componente da hemoglobina. E leva o oxigênio para todo o organismo. Olha que interessante, falando de célula sanguínea, a hemoglobina representa aproximadamente 2/3 do ferro presente no nosso organismo. 2/3
Se eu pegasse uma maçã e dividisse em 3 pedacinhos, ó, imagine uma maçã, estou dividindo em 3 pedaços, e 2 pedaços seriam 2/3. 2/3 de todo o ferro presente no nosso organismo fica na corrente sanguínea. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a ingestão se a ingestão de ferro ela for insuficiente, o organismo não consegue fazer o transporte correto do oxigênio, e uma vez que isso não acontece, a gente sofre de anemia. Certo? Dentre vários sintomas, a gente tem, como nós já citamos aqui, o cansaço, exaustão, está sempre cansado demais, querendo dormir. Isso também afeta o sistema imunológico. Uma vez o sistema imunológico afetado, pode deixar o teu organismo mais suscetível, inclusive também prejudica funções cerebrais. Nas mulheres gestantes, a deficiência de ferro, desculpe, teve um erro aqui embaixo, a deficiência de ferro pode, inclusive, prejudicar o nenê. Ele pode nascer prematuro, com algumas situações, tipo tamanho menor, tamanho prejudicado, prematuro, né? Citei aqui novamente, eu esqueci de apagar lá. O ferro e sua importância também estão células do cabelo, unha e pele saudáveis. O ferro é importante também para toda a manutenção do cabelo, da pele e da unha. Mas o motivo principal de ele existir na nossa vida é o que corre nas nossas veias, que é o nosso sangue, certo? Principais fontes alimentares do ferro: carne vermelha, fígado, feijão, que são as leguminosas, né? Vegetais verdes escuros, ovo, tofu, uva passa, grãos integrais, entre outros. Certo? Um detalhe interessante, que eu não está aqui, mas eu vou citar para vocês, é que a gente tem vitaminas que ou interferem ou favorecem para que o ferro seja absorvido pelo corpo, e nós temos outro mineral que pode interferir, prejudicando de ele ser absorvido. Vocês sabem qual é a vitamina que é importante a gente comer quando a gente tem uma alimentação com ferro? Como? Não entendi. A vitamina C. Quem falou? A vitamina C. A vitamina C ajuda com que o ferro seja muito absorvido. Por isso que quando no passado a nossa avó, nossa mãe fazia feijoada, tinha uma fruta que normalmente vinha acompanhado da feijoada. Qual era? Laranja! Nada mais era, vou dar uma forcinha pro feijão, para o ferro ser absorvido, e vou colocar uma laranja. Por isso que muitas nutricionistas, quando fazem cardápio de empresa e tudo mais, colocam uma fruta junto com, logo na alimentação, e normalmente ela é a laranja. Tá vendo? Agora, por outro lado, nós falamos de um mineral que ele interfere na absorção do ferro no organismo. Pessoas que têm deficiência de ferro, ou que podem ter tá com anemia, coisa do tipo, tem que saber usar ou tomar cuidado com a alimentação. Qual é esse mineral? O cálcio. Vocês já ouviram falar? Eu não sou mãe ainda, mas eu já acompanhei inúmeros casos que o pediatra fala: mãe, não dá mamar para a criança depois de ela almoçar, não, viu? E normalmente a mamadeira tem o que nela? Leite! E leite tem o quê? Cálcio! O cálcio interfere diretamente na absorção do ferro.
Então, quem tem filhos e vai lá dar almoço para a criança, tem lá o feijãozinho e tal, não sei a idade da criança e tal, não deve dar mamadeira, não deve dar alimentos com leite junto, porque interfere na absorção do ferro, certo? Pensando nisso, existe uma empresa top, chama-se Forever Living. Ela desenvolveu uma fórmula de cálcio, que o cálcio, ele é, vou falar de forma simples, ele é protegido, ele é quelado. Você pode comer com ferro, você pode tomar com ferro, você pode tomar com o que for, ele não interfere em nada, porque ele é protegido, ele é quelado, o que é uma raridade se encontrar aí fora. Então, se você tem anemia, pode tomar o cálcio, não tem problema. Este cálcio não vai interferir na absorção de nenhum ferro. Certo? Beleza? Guarde isso, porque isso é raridade, certo? Vamos lá. Iodo! Quando a gente fala de iodo, qual a primeira coisa que a gente pensa? Como? Tireoide. Muito bem. Esse mineral é essencial à vida. Muito tempo atrás, não vinha o iodo no sal de cozinha. Certo? Era sal. E começou a se ter muitos problemas de tireoide, tem várias doenças, né? Hashimoto e tudo mais, bócio, essas coisas. E a população começou a adoecer muito com problemas na tireoide. Foi quando então se identificou que era carência de iodo, e hoje o sal, existe até, eu gosto muito do sal do Himalaia, ele tem bastante mineral, e inclusive até hoje, a gente encontra até hoje o sal do Himalaia, que é o sal rosa, iodado. Isso, o governo ele tem a ver essa atitude justamente para que a população não sofresse tanto com esse mal, certo? Que era drástico no passado. Por isso se tem sal de cozinha iodado, certo? É um mineral essencial para a vida porque ele atua direto na síntese dos hormônios da tireoide. E esses hormônios regulam o corpo. Casos de problemas na tireoide pode tanto deixar você virado num palito, como pode deixar você extremamente obeso também. Certo? O funcionamento correto da tireoide depende totalmente do iodo. Nós precisamos ter ele. Existe dosagem, mas precisamos ter ele. Os hormônios T3 e T4, que são lá aqueles produzidos, que precisam do iodo, que são produzidos na tireoide, eles têm diversas funções no organismo, vejam bem. Atua no crescimento físico, é importante? É. Atua nas nossas funções neurológicas, é importante? Com certeza. No metabolismo das nossas células, esses hormônios T3 e T4 atuam nas nossas células, é importante? Na manutenção da temperatura corporal, nós temos uma temperatura. Quando essa temperatura aumenta, o que acontece? A gente está com febre. Já pensou se a tua temperatura do nada caísse? Morria de hipotermia, dependendo da região, né? Então ele controla a temperatura do corpo. T3 e T4. E para que elas sejam corretamente produzidas pela tireoide, precisa de que mineral? Do iodo. Do iodo. Olha só, controla o metabolismo de oxidação celular, que a princípio ele é benéfico para impedir alguns malefícios nas células. Lipídios, hidratos de carbono e várias outras coisas. Uma vez que o iodo é tão essencial para o funcionamento da tireoide e que vai atuar para sintetizar esses hormônios que agem no crescimento físico e neurológico, podemos dizer que ele é essencial para o crescimento. A ingestão e uma ingestão suficiente de iodo no organismo ainda vai fazer com que os cabelos, as unhas também tenham um crescimento saudável. Não dá para ficar com problema com iodo com relação à tireoide. Isso é essencial à vida.
Tem muita coisa que acontece nessa região. Às vezes as pessoas falam assim para mim, perguntam bastante, né? Eles falam assim, Mislene, o que eu devo cuidar no meu corpo, no meu organismo? Várias situações são importantes no nosso organismo. Por exemplo, um deles, o intestino. Os nossos intestinos têm que estar limpos. Então tem que ser um hábito a gente tomar banho e lavar os intestinos. Uma outra situação, desintoxicar os rins. A gente lembrou que tem rim hoje? Não lembrei que eu tenho rins hoje. Deu até sede. Mas eu não lembrei. É uma prática interessante. Mas uma coisa que pouco se fala, controlar a tireoide. Tá. Mas como que eu faço isso? Existem produtos fantásticos. Por exemplo, Garlic Thyme e Daily. Se as pessoas soubessem a preciosidade que é o Daily, ia ter fila lá por desejo de usar. Por ser um complexo vitamínico e mineral de A a Z, que eu já vi fazer maravilhas pela tireoide. Eu já vi acontecer, já vi nódulo sumir, já vi tanta coisa linda. Não é medicamento, pelo amor de Deus, não é medicamento. Mas eu já vi coisas assim, que coisa linda acontecer com ele. Então, existem algumas partes do corpo que é interessante a gente prestar atenção. Cérebro, ômega 3. Como é importante a gente cuidar disso aí, né? Corrente sanguínea, ômega 3, aloe vera, entre outras coisas. Voltando ao iodo, porque a gente viaja um pouco, né? Gosto de conversar com vocês a respeito disso. O iodo ajuda a eliminar toxinas do organismo. Então, ele não só regula a questão de tireoide, como ele ajuda, sabe, tirar o lixo de casa? Ele ajuda. É principalmente eficaz para eliminar toxinas químicas que são extremamente tóxicas. Mercúrio, por exemplo, metal pesado, chumbo, flúor. O iodo é importante para o coração, entre outros órgãos, justamente por conta da tireoide. Poxa, então está envolvido no corpo todo, né? Percebem? Concordam? Sim, é isso mesmo. Principais fontes de iodo: leite, batatas rústicas, bacalhau, camarão, ameixa seca, ovos cozidos, iogurte natural, banana, cranberry. Onde tem cranberry? Ai, que tudo! Do Fábio, cranberry nectar. Salmão. Onde tem salmão? Salmão. Uau! E alho. Onde tem alho? Que tudo! Verdade. E a gente encontra muito, a gente tem iodo também no Daily, certo? A questão do Daily para tireoide não é só pelo iodo. Vocês vão ver que existe um outro mineral importante para isso também. Temos tempo ainda? Que horas são? 5 minutos? Ai! Magnésio. Esse mineral é lindo. Ele é importante para absorver o cálcio. Ó, assim como a vitamina C é interessante para fixar o quê? O ferro. O magnésio é importante para fixar o quê? O cálcio, mineral ajudando o mineral. Isso mesmo. Ajuda na contração muscular. Então, de certa forma, ele também ajuda a relaxar. É importante para os ossos, para inúmeras enzimas. E ele desempenha importantes funções, principalmente nessa questão óssea. Mas existem situações e estudos que dizem que a carência do magnésio influencia e deixa as reações químicas deficientes, que podem levar até a depressão. Existem casos de depressão que é carência de magnésio, certo? Ele é considerado o mineral da longevidade, que vai te dar vida. Os níveis importantes dele ele é imprescindível para o organismo e atua
em várias funções. A gente costuma dizer que ele é utilizado na síntese de proteínas. Proteínas é um composto que é unido por vários aminoácidos e são essenciais à vida. E o magnésio influencia na síntese de proteínas. Também contribui para o funcionamento de enzimas, principalmente as envolvidas com a vitamina B1. E interfere diretamente no cálcio, no potássio, no sódio, entre outros. Certo? Hoje a gente diz que, em média, mais de 300 reações químicas acontecem no corpo pela presença do magnésio. 300. Fala comigo, 300. 300. Ele é importante para mais de 300 reações químicas. Já pensou você ter deficiência de magnésio? Eu acompanhei casos de pessoas que tiveram infarto. Caiu uma quantidade de magnésio. Pode-se ter AVC com a deficiência de magnésio. A carência dele gera irritabilidade, perda de apetite. Esse até que não é tão ruim, né? Mas assim, não é bem assim. Enjoo, sonolência, depressão. Certo? E fontes de magnésio? Semente de abóbora, girassol, espinafre, beterraba, germe de trigo, nozes, damasco, tofu, água de coco, camarão, cereais integrais, soja, selga, quiabo, entre outros. Certo? Olha, eu acho que a gente não tem mais tempo para falar de mineral hoje, né? Pode concluir? Então tá bom, eu vou, hein? Vocês estão deixando, eu vou embora. Vocês sabem que eu topo, hein? Muito bem, vamos falar do manganês? É um nome a gente escuta bastante, mas às vezes a gente não associa muita coisa ao manganês, não é verdade? Mas o manganês também, ele é um mineral muito importante e ele é um nutriente essencial. Assim como o magnésio, o manganês é essencial à vida. Certo? Por muitos aspectos. O papel fundamental é a ativação de enzimas que são importantes na digestão e assim a utilização dos nutrientes dos alimentos. Então ele influencia na digestão. Desempenha um papel importante na reprodução, no crescimento ósseo, na formação do tecido conjuntivo, musculatura e tudo mais, certo? E na proteção da célula, que é a nossa unidade menor. Ele está envolvido em tudo isso, o manganês. Por isso que, às vezes, o manganês ele é considerado o mineral do cérebro. Ele é considerado assim justamente porque ele é importante para a nossa função mental, o manganês. Ativa enzimas para digerir, sintetizar os ácidos graxos, atua nessa questão de colesterol, de metabolizar, de quebrar lá os carboidratos, fazer com que todas aquelas reações aconteçam, e também na produção de energia. Quebrou o carboidrato, ele é consumido como fonte de energia. Então, tudo isso aí, para que é simples a gente falar assim, né? Quebra o carboidrato e gera energia. Gente, mas dá um auê para acontecer isso. É um trampo dentro do corpo. E o manganês influencia todas essas reações que a gente está falando agora. Certo? Ativa enzimas que permitem a utilização de outros nutrientes. Por exemplo, eu preciso utilizar a B1, que é a tiamina, a vitamina C, a vitamina E. O manganês, ele ativa enzimas que faz com que essas outras substâncias sejam absorvidas. Ah, Mislene, mas então, para a vitamina E, que é antioxidante e tantas coisas mais, agir no corpo, não é só entrar para dentro? Não, gente.
Ele precisa ser absorvido, ele precisa ser consumido, e tem uma questão de você ser utilizado, e tem que ativar uma enzima. A enzima faz com que ele seja reconhecido, para daí ser usado. Tudo isso acontece com a presença do manganês. Olha, sabe essas enzimas que a gente falou que são ativadas quando o manganês está lá? Ele fala, manganês é aquele que dá a notícia. Olha a vitamina E aí, gente. É como se fosse assim. Ele vai falar também, ele também reporta a mensagem para ativar o crescimento. O crescimento não é assim, você não dá comando para o teu corpo. Corpo, cresça. Não, né, gente? A gente cresceu sem a gente dar comando nenhum. Cresceu porque cresceu, não é? Sem saber que o manganês fala assim, corpo, você precisa alongar as pernas, você precisa crescer. O manganês faz esse tipo de reportagem, certo? Atua nos ossos, nas cartilagens. Poxa, então o manganês é interessante para manter as cartilagens? Sim, claro. Claro, ele é muito importante. É necessário para a formação do colágeno, inclusive da nossa pele, o que é imprescindível para a cicatrização. Deficiência de magnésio, de manganês, por exemplo, vai prejudicar o quê? A cicatrização, certo? E vai, com isso, retardar a recuperação de feridas. Também atua naquela questão de açúcar no sangue, aqueles níveis de insulina e tudo mais. É necessário para a produção de hormônios sexuais. Então, né? Vocês entenderam, né? Fertilidade, saúde reprodutiva. E, no caso da lactação para gestantes. Quanta coisa. Agora vocês, quem estava dormindo até acordou, né? Tem um outro que vem aí que também é muito bom para essas coisas, vocês vão ver. É necessário, para fazer manganês, existe uma molécula que a gente chama de manganês superóxido dismutase. Esse negócio aqui, essa molécula aqui, é um dos principais antioxidantes que protegem as células. A gente usa o manganês aqui, o simples, para gerar o superóxido dismutase. Certo? E ele é importante porque esses antioxidantes protegem as células contra radicais livres que podem gerar doenças. Certo? E mantém o sistema imunológico saudável. E nervos também. Auxilia também na glândula tireoide e na produção da T3. Essencial para o metabolismo do ferro, interfere na questão do ferro, com isso ajuda a prevenir anemia. Assim como tem a vitamina C importante, tem o manganês também. Trabalha diretamente com as vitaminas do complexo B. Como ele favorece a boa absorção do complexo B, essa boa absorção e tudo mais te traz uma sensação de bem-estar. Te deixa de bem também. O próprio manganês. A deficiência do manganês pode alterar a capacidade reprodutiva, causar uma perda drástica de peso, reduzir a tolerância à glicose, gerar vômitos e tudo mais. Principais fontes alimentares do manganês: cereais integrais, feijão, soja, frutos do mar, abacaxi, germe de trigo, castanha, nozes, chás e avelã. Então, chegamos no molibdênio. Vamos falar, quem que é trazer molibdênio? Vamos conhecer o molibdênio hoje. O molibdênio também é importante para o organismo. Ele é interessante para eliminar toxinas do organismo. E quando se elimina toxinas do organismo, com isso, ele está combatendo o envelhecimento precoce. Aquelas toxinas vão levar o teu organismo a envelhecer mais acentuadamente. O molibdênio tira as toxinas do organismo, certo? Previne doenças que inflamam, porque se você tira a toxina, teu corpo tem uma tendência a ficar menos inflamado, certo? E atua no metabolismo.
Como o molibdênio tira o lixo da casa, tira as toxinas da casa, com isso combate radicais livres e tudo mais, ele deixa o teu corpo menos suscetível a câncer, a tumores, principalmente tumores sanguíneos. Eliminou a toxina, diminuiu a predisposição a câncer de sangue. O molibdênio é importante, não é? Uau, se é. Sabe por que diminui essa questão de câncer no sangue? Porque ele ativa as enzimas, o molibdênio ativa enzimas com ação antioxidante no sangue, certo? E aí, o que acontece? Eles reagem com radical livre e deixa as células saudáveis. Ele faz com que, já que ele ativa essas enzimas que têm ação antioxidante, ele combate essas células de radicais livres e protege as células saudáveis, certo? Bom, ele é necessário para várias enzimas do corpo. Uma das substâncias que ele ajuda também a eliminar é quando você tem cobre em excesso, ele te retira o cobre do teu corpo também. E, portanto, como nós já falamos, por essa questão de toxina, ele previne teu corpo de câncer, de alguns tipos de câncer. No mínimo, 50 enzimas do corpo humano são importantes. O molibdênio é importante para, no mínimo, 50 enzimas do corpo humano. É bastante enzima. São 50 enzimas que precisam do molibdênio para que elas funcionem corretamente, certo? Nós já falamos disso aqui novamente, beleza. Quais as principais fontes do molibdênio? As leguminosas, né? Feijão, lentilha, ervilha, vegetais de folhas verdes. Onde a gente tem mesmo folhas verdes escuras? No Fields of Greens. Muito bem. A gente vai entrar agora no mineral, que é o selênio. Muito se ouve sobre o selênio hoje já. Ele é um mineral que também atua em enzimas antioxidantes. Existem estudos científicos que eu tenho acompanhado que dizem que o selênio ele é tanto importante na prevenção como no tratamento de câncer. Justamente porque ele ativa enzimas que têm ação antioxidante. Melhora a utilização da vitamina E, que é uma vitamina antioxidante. E interfere diretamente nos radicais livres. Retarda o processo de envelhecimento e previne doenças do coração, cardiovasculares. O selênio ele é importante para o sistema imunológico, evita gripes, resfriados, infecções, aumenta a tua imunidade, né? E a deficiência do selênio ela é notada, a gente percebe que a deficiência do selênio já acaba ocasionando inflamações no corpo, no organismo. Então, quando você não tem selênio suficiente, o teu corpo fica mais fraco. Você fica mais suscetíveis à doença, certo? O consumo do selênio, zinco e iodo juntos está relacionado ao bom funcionamento da tireoide. Então, a tireoide, a gente fala que é interessante, tem o manganês, tem outras coisas importantes, mas o selênio, o zinco e o iodo são extremamente importantes para a tireoide. Existem estudos que dizem que a deficiência do selênio pode reduzir a produção da T3 e da T4 na tireoide, certo? Então, a carência do selênio também prejudica a tireoide. Existem outros que dizem que a deficiência do selênio no corpo também pode aumentar o risco de câncer de pulmão, câncer de próstata e câncer nos ovários. Certo? Muito bem. Existem vários tipos de câncer, nós já falamos que o selênio ele é bem interessante para isso, né? Melhora o trabalho do fígado na eliminação de toxinas,
principalmente metais pesados, certo? O que pode levar também a males como o mal de Alzheimer. Quais as principais fontes do selênio? Castanha do Pará, ovos, ostras, sementes de girassol, fígado, peixe, lombo, salmão. Onde a gente tem salmão mesmo? Alho, repolho, semente de chia e tudo mais. Perdão. A gente vai falar agora do último mineral, e não menos importante, e aliás é um dos mais interessantes que eu vejo, que é o zinco. Ele é essencial à vida, para inúmeras reações químicas. A gente fala em mais de 300 enzimas o zinco influencia. Interfere no funcionamento de certos hormônios, é indispensável para proteínas, para a reprodução, para o bom funcionamento do sistema imune, entre outros. O zinco, já falamos do sistema imunológico, tal, ele atua na diferenciação celular. A deficiência do zinco pode deixar o teu corpo mais suscetíveis a vírus, uma vez que ele aumenta a imunidade, certo? Um dos principais papéis do zinco, importante, é na reprodução. Por quê? Porque o zinco, olha, mulheres, casais que queiram, por exemplo, aumentar a família, em algumas situações é a mulher, em outras situações, poxa, é o homem. Mas aí, como que o zinco entra nisso? O zinco, ele melhora a maturação do esperma no caso do homem. Eles ficam mais espertinhos, vamos dizer assim, certo? E isso é interessante para a ovulação. A deficiência do zinco pode levar à diminuição do desejo sexual, falta de libido, em mulheres e impotência nos homens. Sabe quando, de repente, existem muitos casos de a mulher falar assim, só estou a fim de dormir. Só dormir. De repente, não é nem uma culpa dela em si, é uma carência de zinco no organismo. Então, em outras palavras, o zinco salva casamento. Bendito zinco. Bendito seja o zinco. Tá difícil para o homem, tá meio feio. Bendito seja o zinco. A carência do zinco traz impotência masculina. E é um mineral. E é grave. Nós vamos falar para vocês, eu fiz uma tabela. Nossa, tem coisa para caramba. Eu fiz uma tabela que fala tudo o que tem e o que não tem. Vou voltar, não vou deixar vocês. Calma, eu vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Mas o que eu quero frisar aqui, antes de a gente continuar, é que sim, o zinco interfere tanto no libido da mulher, como na questão do homem também, certo? A gente tem um produto muito bom, que eu ouvi um zum aí no meio, que é bom para namorar, que o pessoal está citando aí. Qual que é? ViForce. O que a gente tem no ViForce? 5. É verdade. Bom, a deficiência de zinco pode prejudicar o paladar, a digestão, acarreta a redução da percepção do gosto, e aí diminui o apetite, a alimentação fica prejudicada. No gosto, no paladar. A falta do zinco interfere no paladar e na digestão. Tem um papel muito importante na toda essa questão de digestão, principalmente na produção do ácido clorídrico no estômago. O nosso estômago ele tem que ser ácido, não pode ser básico, senão ele vai bagunçar lá dentro, perigoso dar uma úlcera, gastrite e tudo mais. E tem que quebrar os alimentos. Por isso que o nosso estômago ele é ácido. O zinco ele interfere nessa questão
auxilia na produção do ácido clorídrico, na formação, atuando nas enzimas e tudo mais. Participa na formação de uma enzima que o desequilíbrio pode ocasionar distúrbios de atenção. Ele tem uma enzima que ele vai nos ativar a concentração, e a carência do zinco pode deixar você distante e afetar totalmente essa questão, certo? Diminuição de memória, falta de concentração e até convulsões. Olha quantas enzimas, né, que o zinco interfere também. Quando nós falamos que pode atuar nessa questão de concentração e tudo mais, é comum a gente dizer também que o zinco, então, a carência dele pode trazer distúrbios de comportamento, irritação e tudo mais. É fundamental para o crescimento e desenvolvimento das crianças, por isso que vários alimentos para criança, a gente vê uma mensagem lá, já perceberam? Contém zinco e ferro, né? Zinco e ferro. Por conta disso. Pode, para crianças, olha só, a falta dele, ou a diminuição, pode trazer problema na atividade motora, de fazer as coisas, no desenvolvimento cognitivo, na massa óssea e tudo mais, massa óssea. Esse mineral aumenta a atividade da vitamina D. Faz com que ela tenha mais efeito. Aonde que a gente tem vitamina D, que por sinal a gente tem zinco também? Vocês estão vendo que nada se faz por acaso? Forever é esperta, né? No dele também, justamente por isso. A deficiência do zinco durante o crescimento pode prejudicar a massa óssea, a gente já falou. E isso pode acarretar ou até intensificar a osteoporose, certo? É um componente da insulina. Uau, zinco, insulina, olha isso. E atua como regulador da atividade da insulina também. O zinco estimula a insulina a se ligar nos receptores das membranas, o que faz com que haja a entrada do açúcar na célula para ser utilizado. Que coisa bonita, né? Pois é, gente, é verdade. Atua na cicatrização, na produção de colágeno, na sustentação da pele, colágeno, né, para manter a pele. Então, pele saudável, é importante ter zinco? Yes, of course, isso mesmo. Sua deficiência pode ocasionar lesão na pele, problemas de cicatrização, acne, manchas brancas nas unhas, entre outros problemas. Saiu mancha branca na unha, pode ser deficiência de zinco, falta de zinco. Tem ação antioxidante e está correlacionado ao envelhecimento precoce da pele. Olha, são várias fontes do zinco. Uma boa alimentação é legal. Nada disso resolveria se teu intestino também estiver sujo, porque você interfere na absorção dos nutrientes. Certo? Muito bem. Nós falamos de mineral pra caramba, não falamos? Agora, eu quero trazer com vocês, eu compilei um pouco os dados, tudo que eu falei, as pessoas me perguntam, tá bom, Mislene, mas onde eu não tenho tempo, minha alimentação é corrida, é tudo bagunçado, eu não tenho tempo de ter lá aquela folha verde, aquele prato lá, não dá, e aí? O que eu faço? Nós temos a felicidade de termos produtos naturais fantásticos que de forma natural trazem todos esses minerais para a gente. Então, vamos falar do cálcio. Nos produtos da Forever, onde a gente encontra cálcio? Todos os sucos de aloe vera. Sabiam? No próprio Forever Cálcio, no Daily, no Ultralight, no Fields of Greens. Cobre, onde eu encontro cobre? Pô, cobre é importante. Então, todos os sucos de aloe vera. Cromo, todos os sucos de aloe vera. Magnésio, todos os sucos de aloe vera. Manganês, todos os sucos de aloe vera. Zinco, yes! Todos os sucos de... Gente,
Tá vendo, homens e mulheres? Por que a gente sente-se tão bem quando toma aloe vera? Diz que dá uma animada, né? Pois é, e aí, ó. Imagina tomar suco de aloe vera com V-Force, então. Vai subir as paredes, né? Muito bem. O cobre eu também tenho no cálcio, no Daily e no Ultralight. O cromo, todos os sucos de aloe vera, Daily, Ultralight, Ultra Body. Ferro, Daily, Ultralight, Fields of Greens. Iodo, Garlic Thyme, Daily, Ultralight, Berry Nectar, Arctic Sea. Berry Nectar! Por exemplo, Arctic Sea. Tem no Fab também, né? Magnésio, todos os sucos. V-Force, Pomestin Power. Os derivados de açaí, o açaí, ele é riquíssimo em magnésio e manganês. Então, por isso a gente está vendo o Pomestin Power aqui, certo? Molibdênio, Daily Fields of Greens. Selênio, Daily Forever Ultralight, Arctic Sea, Garlic Thyme. Zinco. Sabe uma coisa interessante? Eu não sei se vocês perceberam. Qual é o produto que tem todos os minerais? O Daily. Perceberam? Pois é, o Daily. Então, aqui eu fiz uma compilação de dados para vocês. Espero que isso possa ajudar. Bom, nosso horário se avançou. A pedido do Giovanni, eu vou trazer para vocês agora uma máscara que eu achei o máximo. Eu nunca vi nada igual. Existem outras máscaras no mercado de biocelulose, nenhuma se compara à Aloe Biocelulose Mask. Existe, Mislene, outras máscaras de biocelulose? Até existe, mas nenhuma tem Aloe Barbadensis Miller. Nenhuma. É um espetáculo isso aqui. Esse é um produto novo que Forever Living lançou no Brasil. É uma embalagem e vem 5 máscaras dentro. Tá, mas o que é isso? Aloe Biocelulose. A gente vai conversar um pouquinho, vocês vão entender como que isso é produzido. O que é Aloe Biocelulose? É uma máscara de hidratação muito, muito profunda. Ela é poderosa e ela é exclusivamente produzida pela Forever Living. Não existe outra no mercado. E ela é produzida através da biocelulose, que é um composto produzido por uma bactéria. Do bem. Existe uma bactéria que se chama Acetobacter chilinium. Vocês já viram aquelas bactérias do leite que produz iogurte? Um bichinho, pessoal. Entre outras, tem alguns que são fungos e outras coisas. Existe uma bactéria chamada Acetobacter chilinium que produz uma goma. Na verdade, é uma goma, certo? E essa bactéria, inclusive, ela é muito utilizada na indústria de alimentos, porque eles expõem essa bactéria a um processo de fermentação e aquela goma, aquela biocelulose, bio porque é uma bactéria, é um organismo vivo, aquela goma que ela produz, eles usam como espessante de alimento ou outras situações na indústria do alimento mesmo, certo? Então, ela é inofensiva e tem esse produto que ela produz. O que a Forever fez? Vai vendo. Ela pegou a bonitinha Acetobacter chilinium e deu comida para ela. Deu aloe vera. Barbadensis Miller ainda. Nutriu a bactéria de Barbadensis Miller, deu comidinha. Adivinha o que acontece? A Acetobacter chilinium não vai produzir a
Goma, biocelulose, é mais chique. A biocelulose já vai ser produzida com aloe vera assim, ó, grudada. Já produz a biocelulose com aloe vera. Gente, isso é incrível. Sai fixada a aloe vera na biocelulose. Sai fundida na biocelulose. Certo? Já produz biocelulose com a aloe vera. Na sequência, o que acontece? Aquela goma, que é a biocelulose, ela é separada, que é a máscara, né? O produto que vai ser moldado para fazer a máscara. Eles pegam aquela biocelulose e mergulham numa solução fisiológica, bom para o organismo, com mais ingredientes naturais. Castanha da Índia, chá verde, hialuronato, antioxidantes, para que todos esses componentes se fixem na máscara, que é aquela goma que nós falamos. Então, olha que incrível! Que incrível! Depois de a bactéria produzir a goma já com babosa fixada, a aloe vera fixada, eles ainda tiram ela e mergulham nessa solução. Mas, beleza, tá. E aí que essas fibras, essa biocelulose, ela contém fibras. Só que elas são 1000 vezes mais finas do que um fio de cabelo. Essa fibra é extremamente fininha, com todos esses nutrientes fixados. Então a Forever conseguiu, através de todo esse mecanismo, ela usa inclusive essa biocelulose, porque a gente ela conseguiria produzir uma máscara extremamente fininha, de forma que ela conseguisse se encaixar, que nem um quebra-cabeça, nos menores das rugas e dos sinais de expressão. Por isso ela se molda certinho, com muita perfeição. Por isso ela usa biocelulose. E se ela consegue se mudar tão profundo, tão certinho, imagine chegar a aloe vera. Vocês lembram dos nutrientes da aloe vera para a pele? Pensa agora, na menor das rugas que for, você levar a aloe vera com uma propriedade dessa. Você está dando um choque de rejuvenescimento na pele. Então, as fibras são muitas vezes mais finas do que um cabelo, 1000 vezes mais fino que um cabelo humano, faz com que ela se adapte melhor ao contorno do rosto, e aqueles ingredientes que estão presos na máscara conseguem agir, penetrar e resolver atuar nessa região, certo? Bom, e quais os benefícios de, por exemplo, a castanha da Índia? Porque a gente falou que depois que a goma é produzida já com a aloe vera fixada, ela é embebida numa solução que tem castanha da Índia, não é? Para que serve a castanha da Índia nesse caso? Ela tem ação anti-inflamatória, estimula, é adstringente, ajuda a clarear a pele, devolver vida, reduz a aparência de cansaço e de vermelhidão. Então, só o fato de você diminuir inflamação já condiciona a pele, deixa ela mais bonita. Por esse motivo, nós temos a castanha da Índia. Quais os benefícios do chá verde e outros antioxidantes? Radical livre, retardar processo de envelhecimento, trazer beleza, rejuvenescimento à pele, tudo isso. Qual o benefício da glicerina na pele? É muito comum a gente usar glicerina em sabonetes, pelo poder de hidratação, porque normalmente sabão faz o quê? Deixa a pele seca. É muito comum se usar glicerina em sabão para não deixar a pele seca, para manter a hidratação. Olha onde a gente tem glicerina.
Na máscara, para manter a hidratação aonde? No rosto. Só que não é só a questão da glicerina. Nós temos um outro componente interessante nessa máscara, que chama-se hialuronato. Provavelmente eles usam o de sódio. O hialuronato, ele é um componente muito sofisticado na cosmetologia e ele segura moléculas de água com ele. Então, quando eu falo que eu tenho uma máscara que tem hialuronato, se ele segura a água com ele, aonde tem um vinco, o vinco ele suaviza, porque vai manter a água naquela região, então o sinal de expressão diminui. Simples assim. E muito profundo. Eu acho que agora eu acabei. Bom, então, a glicerina traz todos esses benefícios à pele. E como que usa? Querem saber? Muito bem. Primeira coisa, pega lá a embalagem, desdobra a máscara. Essa máscara é que nem é um sanduíche. Ó, a máscara ela é como um sanduíche. O pão não tem recheio dentro? Um lado do pão aqui, um lado de pão aqui, o recheio no meio? O recheio é a máscara. Vem uma película dos dois lados da máscara. Então, você vai tirar uma película de um lado da máscara e vai colocar ela. Não tira aquela parte que você tirou, a película, é onde você vai grudar, certo? Vai moldar. Aí você molda bem. Aí você tira aquela película que ficou do lado de fora. Tira a película. Então, vamos recapitular, é um sanduíche, certo? Tira a película de baixo para colocar no rosto. Molda no rosto. Moldou bem? Beleza, tira a de fora, para que ela possa respirar. Certo? E aí você vai deixar, por no mínimo 20 minutos agindo. Pode deixar mais? Pode. Não tem problema nenhum. E deixa agindo. Deixa agindo. Depois você vai remover. Não precisa enxaguar. Faça umas massagens para aproveitar o restante do produto na pele. E fique bela. Ou belo. Sucesso! com aparência renovada, né? Com aparência renovada. Meus queridos, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, desfrutar da paciência de vocês, porque foi bastante coisa. É um assunto de se falar por um longo período, e vocês estiveram aqui todo esse tempo. Parabéns quem está nos ouvindo de casa também. Eu desejo para vocês muito sucesso, muitas realizações e um excelente final de semana. Vamos com Deus, que Deus acompanhe. Pessoal, aproveitando